Com certeza você já deve ter ouvido aquele ditado: a soberba precede a ruína. A soberba do Alexandre de Moraes, que ele veio apresentando nos últimos 5 anos, precederam a ruína, e a ruína tá vindo como se fosse uma avalanche em cima dele. As autoridades brasileiras, elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. Façam o certo antes que seja tarde demais. E aí eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Ajam antes que seja tarde demais. Porque depois, se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, aí não haverá mais volta. Secretário do Tesouro que desmarcou reunião com Haddad tem encontro com Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Na reunião, o assunto foi o cumprimento da Lei Magnitsky aqui no Brasil. Matéria de Lauro Jardim do Globo. Em reunião com Bessent, Eduardo Bolsonaro relata descumprimento de Lei Magnitsky por bancos brasileiros. A reunião de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo com Scott Bessent, na quarta-feira, serviu para que os brasileiros levassem ao secretário do Tesouro de Donald Trump um relatório sobre como a Lei Magnitsky está sendo interpretada pelos bancos brasileiros. De acordo com Paulo Figueiredo, o material entregue a Bessent incluía reportagens públicas na imprensa brasileira sobre a aplicação da lei no ministro Alexandre de Moraes, ou seja, reportagens que relatam que Moraes não teve suas contas correntes suspensas pelos bancos onde é cliente. Ainda segundo Paulo Figueiredo, Bessent disse que a lei é uma só, não tem 2 níveis, e prometeu que vai tomar providências, ou seja, fazer com que a lei seja cumprida no seu mais alto rigor, que é a suspensão completa de contas bancárias. Caso não cumpram, multas pesadíssimas serão aplicadas a esses bancos e eles aprenderão da pior forma como funciona a Lei Magnitsky. O curioso também, e é um tapa até na cara, do senhor Haddad, foi que o cara que desmarcou a reunião com Haddad agora se encontra com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, desmoralizando de vez o desgoverno. Eduardo Bolsonaro, ainda depois das reuniões que teve por lá, gravou um vídeo e falou do ultimato do Trump com relação às autoridades brasileiras. Meus amigos, tem um vídeo que provavelmente você possa até ter assistido, mas que muita gente não prestou atenção. Queria recordar com vocês aqui e falar algo interessante que quase ninguém falou. Prosecutors in Brazil asked the Supreme Court to find former President Bolsonaro guilty. Any word of that? He's going to trial now, right? Your But opinion? have they found him guilty? No. President Bolsonaro is a good man. Muita gente falou, o Trump nem sabe o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro. Ele está perguntando em que ponto que está o processo. Meus caros, o Trump, ele tem 1 zilhão de coisas para fazer. É óbvio que ele não tem a capacidade de ficar a todo momento abrindo, a sua rede social ou jornais para ficar se informando, vendo passo a passo o que está acontecendo no processo de Jair Bolsonaro. No entanto, ele tem assessores, pessoas que sim o brifam, que falam para ele o que está acontecendo. Inclusive, nós sabemos quem são essas pessoas. Nós nos reunimos com essas autoridades que depois sentam-se à mesa com o presidente Donald Trump. E vocês podem ter certeza. O que ele perguntou ali no vídeo? Bolsonaro já foi julgado? Meus caros, há uma janela de oportunidade para as autoridades brasileiras consertarem tudo isso. Só que, no entanto, eu estou vendo muito debate sobre eu não posso sair arrumar uma foto, isso será uma demonstração de fraqueza. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, com, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não.
As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos, perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky, foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, né, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né? Traficantes são postos em liberdade, outros criminosos violentos também, todo dia tem notícia disso. Mas o pastor Silas Malafaia foi incluso agora no inquérito policial. Veja só, agora chamar as pessoas para ir para as ruas, se manifestar pacificamente, virou crime no Brasil. Entendem como é que a coisa está tão de cabeça para baixo? E a gente não pode aceitar isso daí como normal? O inquérito aberto contra mim, colocaram meu pai dentro, agora colocaram Malafaia. O senador Marcos Duval veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, colocaram uma tornozeleira eletrônica dele, e tem gente no Senado falando, não, para não ficar feio para Alexandre de Moraes, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meus caros, façam o certo antes que seja tarde demais. Vocês não vão conseguir enrolar o presidente Trump. Vocês estão vendo, ele citou 7 vezes o Jair Bolsonaro recentemente. Posts na rede social, cartas direcionadas, Lei Magnitsky, carta para o Lula, tarifa. Mas o que vocês querem para tomar o rumo correto e para entender que o caminho menos doloroso, até para vocês próprios, autoridades brasileiras, que fazem parte desse cenário inteiro, desse quebra-cabeça, e para vocês próprios, o melhor caminho é colocando a anistia em votação. Façam isso antes que seja tarde demais. Para finalizar esse vídeo, né, eu trago para vocês aqui algo que eu recebi no último encontro, né, dentro da Casa Branca, junto com Paulo Figueiredo. Mais uma prova de que o que eu estou falando é verdade. Se vocês prestassem atenção no cenário disso daqui, vocês jamais teriam feito chacota conosco. Mas Deus faz as coisas certas. Eu agradeço a Deus a arrogância dos nossos inimigos, porque foi isso que permitiu, né, que asfaltou o caminho para que a gente pudesse chegar aqui. Se eles soubessem das nossas habilidades, se não tivessem subestimado, provavelmente lá atrás já teriam pego meu passaporte e colocado uma coleira de mim prisioneiro dentro do Brasil para fazer o que eles bem entendessem. Mas, né, não vou repetir aqui a frase do Marroso, perderam essa oportunidade. Olha só. Isso aqui, um statement, né, uma declaração, foi impressa aqui uma página do Wikipedia, né, Eduardo, para você um grande statement, uma grande declaração para o seu maravilhoso pai está no caminho. Tudo de bom, Donald Trump, quando ele não era presidente. Quando ele era uma pessoa tóxica, quando muita gente achava que ele foi um tsunami, uma onda que passou, que não retornaria ao poder, estava sendo processado por insurrection, né? 6 de janeiro, até mesmo fora da presidência, tentaram fazer o impeachment dele, mas a gente estava lá. E a gente faz as coisas por princípio, não faz por modinha. Ali tem outros ali, ali tem Benjamin Netanyahu, presidente do Knesset, presidente do Mossad, boné assinado pelo Trump, utilizei na posse dele, né? E esse daqui é especial por quê? Porque a conjectura dele mostra, né, que ele não é novo, é ainda do final do primeiro mandato dele, esse boné. E aí eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou, Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil, First Class, do not bend the White House, Washington, D.C., 20502. É o endereço da Casa Branca. E aí,
você traz aqui mais uma prova, né, da relação próxima de Trump com Bolsonaro. Lembrando, né, o que está em jogo não é só apenas Bolsonaro. A nossa atividade aqui, assim como o presidente Trump disse na carta dele, é sobre Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores que estão debaixo de uma perseguição política sem precedentes no país. E aqui a carta, né? Vocês provavelmente devem ter visto essa carta do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc. A perseguição, né? Nesse tempo aqui ele ainda não estava preso em prisão domiciliar. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Eu sou a melhor fonte, não é que soberba não, eu sou a melhor fonte que vocês podem ter, eu e Paulo Figueiredo. Porque o Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi nem na Casa Branca, a embaixadora Viotti recebeu uma porta na cara, voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. E a famosa frase, né? Too late. Tarde demais. Vocês que estão com o poder da caneta no Brasil, ajam antes que seja tarde demais. Não deem trela para a narrativa. Porque depois, se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Com certeza você já deve ter ouvido aquele ditado: a soberba precede a ruína. Eu acho que nenhum ditado foi tão apropriado, é tão adequado com o que está acontecendo no Brasil quanto esse. A soberba do Alexandre de Moraes, que ele veio apresentando nos últimos 5 anos, precederam a ruína. E a ruína está vindo como se fosse uma avalanche em cima dele. É uma sequência de fatos, uma sequência de ações que estão, assim, o marginalizando não só no STF, mas em todo o Brasil. E eu vou te mostrar alguns e um que saiu esta sexta-feira. Hoje, Alexandre de Moraes teve mais uma péssima surpresinha, que começou lá atrás. Vamos falar agora da vergonha internacional que o Alexandre de Moraes está passando. Começa quando ele pede a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Eu não gosto do Oswaldo Eustáquio, tá? Eu não concordo com o jeito dele de fazer jornalismo, mas o Tribunal da Espanha recusa essa extradição do Oswaldo Eustáquio por entender que Oswaldo Eustáquio era um perseguido político. Preste atenção. O Tribunal da Espanha não concedeu a extradição pedida por um ministro da nossa Suprema Corte por entender que era uma extradição política, que era uma perseguição política. Como se isso não fosse bastante, a Interpol recusa o pedido do Alexandre de Moraes de colocar os exilados do 8 de janeiro, aqueles que fugiram para outros países, na lista da Interpol. Olha que loucura! Crimes políticos. Eles são perseguidos por crimes políticos. Interpol se recusa a inserir envolvidos do 8 de janeiro na lista vermelha. Aí você pensa assim, não, agora não tem como piorar. Rapaz, aí me vem um relatório dos Estados Unidos, alguns dias atrás. Isso aqui está na BBC, tá? Eu estou na BBC, relatório dos Estados Unidos, vê pior em direitos humanos no Brasil e cita Moraes e mortes pela PM de Tarcísio. Moraes sendo citado como um ditador no relatório dos direitos humanos dos Estados Unidos. Tá, e agora? O que foi que aconteceu agora? Vamos lá. Moraes infringiu muitas leis americanas quando ele mandou derrubar perfis de cidadãos americanos, mandou prender uma brasileira que mora nos Estados Unidos, é cidadã americana agora, quando ele derruba rede dos Estados Unidos, quando ele ordena uma empresa dos Estados Unidos a passar para ele informações de cidadãos americanos, quando ele derruba o X, quando ele vai para cima do SpaceX, ele aprontou o terror, porque ele estava embebedado da sua soberba e, obviamente, cercado de puxa-sacos que não tem coragem de falar para ele a verdade. Pois bem, a justiça americana está processando o Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes está há vários meses fugindo da notificação. Fugindo.
Tipo assim, sabe quando você tem um processo que você sabe que você vai perder, aí você foge para não ser notificado, para ver se você protela, se você alonga esse processo? Há meses, a justiça americana está tentando encontrar Alexandre de Moraes para notificá-lo, ou seja, para fazer com ele o que ele não faz com os outros, que é dar a ele o direito de se defender. Só que ele não quer nem se defender. E aí vem essa aqui, ó. STJ, meus amigos, Supremo Tribunal de Justiça, recebe notificação do Rumble para intimar Moraes em ação nos Estados Unidos. Isso é o procedimento legal, correto, quando há essa questão entre dois países, né? Um criminoso em um país, cometendo. Como é que a justiça de um país, né, articula com outra justiça? A justiça americana determinou que agora é o STJ que deve notificar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está intimado através do Superior Tribunal de Justiça. Cabe ao presidente da corte decidir se cita Moraes no caso. Rumble e a rede social Truth Social ajuizaram uma ação judicial na Flórida visando responsabilizar o magistrado por decisões preferidas contra empresas. Decisões gritantemente ilegais. Pois agora Alexandre de Moraes vai ter que ser notificado, intimado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Olha que vergonha. Imagine uma situação dessa. Ele está sendo considerado que cometeu um crime além das nossas fronteiras e agora um Superior Tribunal do Brasil vai ter que ir lá entregar para ele uma intimação para que ele possa fazer algo que não deu a milhares de pessoas, o direito de defesa. A sorte do Alexandre de Moraes é que a justiça americana não faz o que ele faz. Não vai fazer busca probatória, busca apreensão na casa dele, não vai derrubar os perfis dele, não vai pedir para derrubar as contas bancárias dele. Aliás, a Lei Magnitsky derrubou as contas bancárias, mas não nesse processo. Aí já é outra coisa. Aí já é a violação dos direitos humanos, a tortura que ele andou causando, a perseguição política e tudo mais. Outros crimes, vamos ser sinceros. Então, assim, vai dar a ele o direito de se defender. Só por que ele não quer se defender? Por que ele não pediu para a AGU entrar na defesa dele, entrar com uma defesa na Magnitsky? Porque senão ele vai ter que se defender e ele não tem como. É indefensável. Como que ele vai se defender se ele sabe que num processo, no julgamento desse, vai ficar mais ainda escancarado do que ele tem causado no nosso país? E é algo que ele vai fazer de tudo para evitar. Não vai aí só se ele contratar aquele advogado comediante, não, o advogado Xandão, para o ajudar lá. Então é isso, pessoal. Olha a vergonha. Olha o buraco que a gente entrou. E aí você tem que ver jornalistas da Rede Globo defendendo isso, defendendo. Tem gente até hoje defendendo essa pessoa, depois de toda a maldade que ele fez. É o que eu falo. Se você quer entender o que aconteceu na Alemanha nazista, como é que milhões de da população da Alemanha aceitou aquilo de forma calada e aplaudiu, é só você olhar para o Brasil e ver que tem gente hoje que ainda apoia esse cara. Poucas, mas tem. Abraço. E o governo dos Estados Unidos cancelou os vistos da mulher e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Segundo o próprio ministro, ele não foi afetado pela medida porque o seu visto está vencido desde 2024. O Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo informou a família sobre o cancelamento nesta sexta-feira. A decisão acontece em meio às sanções do governo americano a brasileiros ligados ao programa Mais Médicos. Ana Paula Henkel. Paula, há quanto tempo nós estamos falando que essa lista de revogações de vistos não vai fechar? Não vai fechar. Eu tenho essa informação diretamente de Washington e nós estamos apenas 6 meses com o Donald Trump na Casa Branca. Ainda faltam 3 anos e meio. Agora, é importante salientar, Paula, que quem colocou, né, como a gente fala em Minas, quem colocou o bode na sala, quem levantou, né, essa lebre, para falar outro ditado popular, colocou uma luz vermelha em cima desse assunto, foi o presidente Jair Bolsonaro em 2019. Ele levantou esse problema e aí o próprio, então, assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins,
colocou a fotografia exata para os americanos, o que estava acontecendo com o programa Mais Médicos. O presidente Bolsonaro foi duramente criticado, ele havia levantado isso. Estão mandando dinheiro do pagador de impostos, né, através desse programa para a ditadura cubana. E aí a conta agora chegou e chegou com força. Os americanos, eu até falo no meu artigo dessa semana, Paula, nós estamos falando de um descendente de cubanos no Departamento de Estado, da nação mais poderosa do mundo, dos Estados Unidos da América. E Marco Rubio, ele não fala apenas uma vez sobre o Brasil, faz uma postagem, depois fala sobre... Ele fala praticamente toda semana sobre o Brasil, sobre Alexandre de Moraes, sobre o Lula, sobre Cuba, sobre tirania, sobre ditadores, sobre regimes totalitários. Ele cresceu ouvindo absolutamente todos os detalhes de um regime opressor de verdade. Então ele sabe muito bem e ele reporta exatamente esses detalhes ao presidente Donald Trump, o que o Brasil pode virar. E eles já deixaram muito claro em Washington: nós não vamos deixar o Brasil virar uma Venezuela. Portanto, Paula, essa lista não vai fechar. Eu já disse isso algumas vezes e vou repetir. Não vai fechar. Essa lista de sanções aos vistos americanos pode estender até a congressistas, parlamentares, deputados, senadores. É bom que Brasília abra bem os olhos, porque o filho de pais cubanos, né, um descendente de pais cubanos, ele entende muito bem de ditaduras e tiranias. Alexandre, Ana reforça que a lista não vai fechar. A gente lembra que nesta semana o próprio Departamento de Estado americano revogou 2 nomes, né, envolvidos também no programa Mais Médicos, o Mozart Salles, que é secretário do Ministério da Saúde, e também o Alberto Kleiman, que foi um ex-funcionário também da pasta da saúde, que tiveram os vistos cancelados. Eles tiveram envolvimento aí no programa Mais Médicos. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.